Flávia, agora eu já tô com os óculos. Era tu que tava na live, né? Era? Eu vi tua mensagem agora. Quem disse que eu só consegui cochilar um pouco e acordei, que esse sonho foi forte. Meu Deus. E eu tentando contar aqui, mas o povo não entende não aqui em casa. Foi bem, o diabo enganou o mundo. Sentou como um Deus e é adorada. Meu Deus do céu. O povo não entende. Olha, a mulher grávida, eu tinha medo dela quando eu ia. Tanto é que eu voltava. Aí o homem jogava o líquido para tocar fogo e o mendigo dizia assim, olha. Aí na hora me avisava e eu pegava, pulava para o meio da avenida. Estava deserta e escuro. E aí, quando eu ficava no meio da avenida, a mulher vinha vestida de noiva, só que ela estava com isso aqui roxo e o vestido dela só era de alça, na largura de uns 2 dedos a alça da roupa dela e mostrava todo o colo aqui assim. E o vestido dela era de tule e tava marrom, bege, sujo, né? E aí ela pegava, quando chegava perto de mim do meu lado esquerdo e do lado direito era o homem, que de repente ele ficava como uma mulher grávida, depois ele virava homem, depois ele se transformou numa mulher grávida. E ela dizia que ela rasgava a roupa e dizia assim, se eles não creram, se você não creu até agora, se eles não crerem, se você não crê até agora, eles vão crer agora, porque e eu olhava e via aquela barriga da mulher grávida. E quando eu vi aquilo, minha filha, que ela estava grávida, que o cara ia tocar fogo em tudo e que iam se destruírem, eu gritava de joelho no chão, tava todo mundo de joelho no chão já. Porque eu pegava, tentava apartar a confusão e ficava no meio deles e caía de joelho. Então, de joelho, eu levantava a mão pro céu, eu gritava tanto que a garganta, a coisa, eu dizia, meu Deus! Gritava, minha filha, desesperada, porque ia pegar fogo tudo. E porque é o que vai acontecer, né? Eu tinha dito, quando eu falei, né, que eu ia explicar isso só no... E vou explicar lá no YouTube. Mas aí, como eu sou mais apegada ao pessoal aqui, né, eu vim logo pra cá de novo. E aí eu começava a gritar, clamando por misericórdia, porque a mulher estava grávida e ela queria se matar com o filho na barriga. E naquele momento que eu gritava, era como que alguém me suspendia pelos ombros e eu flutuava. E no momento que eu flutuava, que eu olhava de cima, assim, o céu se abria e era uma destruição, minha filha, de carro, de ônibus. Eu vi um ônibus todo amassado, chocando com o carro, era uma destruição, tudo que é canto. E eu ficava gritando, clamando, pedindo ao Senhor, naquela confusão daquele homem querendo tocar fogo. Ele queria tocar fogo em mim. Quando eu ia andando assim, que eu saía da casa das meninas, que uma delas estava grávida e era a confusão dos maridos, que nenhum marido ficava, aquilo também representa, né, uma mulher grávida e a outra que
sempre troca de marido. E você vai ver na Bíblia falar sobre a prostituição, né? De sempre trocar de governos, que é o que Israel sempre fez, o que aqueles lugares lá do Oriente sempre fez. E uma que estava para gerar, porque é da promessa. E aí, aí eu dizia assim, tá na hora, eu vou embora. Só que antes, quando eu ia embora, ela tinha mais uma irmã. A irmã dela tinha um nome escrito na boca, com letra de sangue. E no peito também estava escrito algo que eu não entendi em momento nenhum no sonho, nem agora. E estava segurando um soro assim na mão. E aí eu vi aquilo e dizia assim, não, era uma confusão também por causa de marido, porque as nações nunca entendeu que o Senhor Deus é o nosso marido. E que Deus vai tratar a terra o tempo todo, e eu sempre conversei isso com vocês sobre os exemplos que Deus dá, referindo-se às nações e aos dominadores das nações, governos, mulher, chama de adúltera por causa de se corromper com outros reis, vai chamar de árvore frondosa. E para Israel tem vários adjetivos, né? E aí quando eu dizia, tá na hora, eu preciso ir embora, tá na hora, já tá tarde. E quando eu vi a avenida enorme, larga, eu dizia assim, meu Deus, estava tudo escuro, nem luz tinha. Era a luz do céu que estava iluminando as estrelas. E eu com aquele medo apreensivo, eu olhei para trás, vi um mendigo andando não na calçada, mas no canto da rua, próximo ao meio-fio. E à frente dele, mais ou menos uns 3 metros, este homem, com um garrafão que é como se estivesse com diesel ou querosene, era um líquido inflamável, e um fogo na mão esquerda. E ele carregando aquilo, e eu disse, esse homem está mirando, ele vai jogar esse fogo em mim. Ele vai jogar esse líquido em mim e vai tocar fogo em mim. Eu disse, meu Deus, eu tô com medo. E eu apressava os passos. Quando eu vi a mulher vindo com vestido de tule todo bege, manchado de sujeira, e o olho tudo escuro assim, eu disse, nossa, essa mulher tá endemoniada, essa mulher é maligna. Eu tô com medo dela, ela é do mal. E aí eu disse, eu não vou enfrentar ela não, eu virava. E só que quando eu ia pela calçada, que eu sabia que ele iria jogar aquilo em mim, eu clamava a Deus e o mendigo falava. O mendigo dizia assim, vai jogar agora! E aí ele jogava o líquido, pegava na calçada e eu ia para o meio da rua. Quando ficava no centro da rua, aí ela vinha correndo. Quando ela vinha correndo para cima e disse, agora eu vou me explodir aqui, agora vai tocar fogo em mim. Aí ela rasgava a roupa. Se eles não crerem e você não crê, eu disse, meu Deus, você tá grávida. Não faça isso, você tá grávida. Aí, a sensação que eu lembro do sonho era que eu entendia naquele momento, eu dizia assim, meu Deus, ela estava grávida. Ela se frustrou. Que sofrimento que ela passou a ponto dela não crer que Jesus é o Filho de Deus. Ela precisa crer. E eu começava a clamar. E naquele clamor, o homem que queria tocar fogo, que ele era para destruir, ele tinha prazer em querer tocar fogo nela. E eu começava a clamar para que isso não ocorresse. E naquele momento que eu gritava, irmãs, eu gritava num nível de mãos erguidas para cima, de joelhos no chão, em lágrimas, num desespero mesmo, que eu acordei minha filha, eu acordei numa cena. E eu começava a clamar. Quando eu acordei daquela cena do desespero, da mulher grávida, no momento que eu era erguida, que eu vi a destruição ocorrer, porque o céu se abria,
E havia salvação para a mulher grávida, porque ela creu, que ela disse, que eu lembrei depois, eu não sei se eu contei na live aí, que ela disse assim, agora eu creio, na hora que eu suspendia, que eu era suspendida, se agora eu creio. E eu pensava ali comigo naquele momento do sonho, agora as nações crerão, porque ela creu. Nossa, slash. Minhas irmãs, eu fico muito emocionada com isso. Deus meu, que isso? E eu contei pro meu marido, não entende. Ninguém aqui entendeu. A minha filha disse assim, mãe, a senhora fica protegendo tanto a Palestina. Meu marido, eu sabia que você estava se referindo à Palestina com esse seu sonho. Eu disse, vocês estão pensando que esse Israel aí é Israel? Não é. Jesus veio antes das dores de parto. Antes de gerar, e que quem gerou foi o próprio Jesus. A ONU não gera nada, a ONU é a besta dos eventos. Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo o que eu falando aqui na minha casa. Mãe, mas é porque é promessa de Deus que Israel ia possuir toda a terra. Eu disse, a terra, essa terra não. Não é sobre território, gente. Aí meu marido, eu sei que não é sobre território, que os filhos estão espalhados. Aí faz uma confusão, eu disse, meu Deus. Aí eu disse, olha, deixa pra lá. No final vocês vão entender. Aí eu disse, olha, fica ciente de uma coisa. Aí olhando pra mim, eles olhando pra mim. Eu disse, fica ciente de uma coisa. Nós vamos ver esse povo vir tudo em barcos, viu? Aí meu marido disse, só que você sabe muito bem que isso é profético. Eu disse, que eles vão vir em barco? Tá escrito aonde isso? Que eles vão vir em barco. Os árabes vão... Eu disse, não estou falando dos árabes. Eu estou falando de todo o povo do Oriente. Porque não só tem árabes lá. Porque a Europa vai afundar. Ele saindo. Aí eu disse assim, a Europa vai afundar pelos crimes que cometeu no mundo. E Estados Unidos vai ser destruído. Para onde se inclinarão? E aí eu lembro da visão que o Senhor me deu, que o Brasil reluzia. Irmãos, a coisa é bem séria. Só que voltando para essa revelação, né, de hoje, é o próprio espírito do engano. Isso mesmo, Flavinha. E aí depois eu leio o comentário de todo, eu li dela porque apareceu dela para mim aqui. E aí, quando eu acordei, minhas irmãs, eu levantei, sabe, sem os óculos, não enxergava nada assim das letrinhas. E eu para pegar o celular e eu sem achar o raio dos óculos, porque eu não sabia nem onde é que ele estava. E olha que, minhas irmãs, esses óculos estavam no banheiro e eu tinha ido lá. E não achei na hora que eu queria falar com vocês. E aí eu fui pro banheiro e disse assim, meu Deus, eu preciso gravar esse sonho no WhatsApp, passar um áudio para mim mesmo, porque eu não posso esquecer desse sonho. O Senhor me dê a interpretação desse sonho. Aí o Senhor disse assim, você sabe a interpretação do sonho. Você sabe quem é essa mulher grávida? Que todos têm medo dela. Ela vai dar a luz aos filhos no sofrimento. Você sabe por que ela iria gerar com sofrimento? Porque ela é o lugar que gera os filhos. No passado, os filhos dela foram espalhados. Irmãos, eu vou resumir aqui. É lindo demais, né? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo porque vocês examinam as escrituras. Deixa eu ler o comentário de vocês. Eu fiquei assustada com o sonho. Foi uma vez. E é uma vez. Eles vão tocar fogo. Primeiro eles vão querer criar uma... Primeiro, porque Deus não vai deixar, né, pegar agora. Eles vão se espalhar, né? Eles vão se espalhar porque ele quer construir, como o Senhor mostrou naquela visão que ele me mostrou, dos mapas se unindo. Que o Senhor disse assim, isso vai acontecer, Sodoma, né? E Egito.
que eu vi aquele como um rosto, né? Que o mapa deles parece um rosto de duas pessoas se beijando, né? E aí eles vão se juntar, que é o plano. Donald Trump já falou e Benjamin Netanyahu também já falou. Que ele pinta o mapa do Irã e do Iraque de preto e diz que é maldição. E chama o Egito de bênção. E a Bíblia não fala isso. E você vai ver lá no livro dos profetas falar sobre o Oriente. Venham do Oriente e do Ocidente. Preste bem atenção. Várias vezes nós lemos isso no livro dos profetas. Chame eles que estão do Oriente e do Ocidente. Tragam os meus filhos de volta. Glória a Deus, meu Deus, é muito forte isso. Esse pessoal que está lá no YouTube precisa entender. Eu vou fazer a live lá. Vou me organizar aqui. Eu vou deixar de fazer as coisas que eu tenho para fazer hoje, para eu poder entregar essa live lá. Eu preciso continuar lendo com vocês, né? Crônicas. Eu preciso ler. Hoje eu vou tirar o dia só para isso. Eu vou só agilizar minhas coisas aqui para poder, aqui em casa, não vou nem sair para canto nenhum, para poder eu resolver. É isso que eu tenho que resolver com as coisas de Deus. E aí, vamos lá. Ai, tô tão entusiasmada com isso que eu chego, faz confusão, porque as informações são muitas na minha cabeça e para poder encaixar cada uma no seu lugar, vamos me perdendo. Estou muito feliz com essa revelação. Muito glória a Deus. Você vai ver, por exemplo, o Egito é considerado no início, lá por Deus em Ezequiel 31, como uma árvore frondosa, mas que por causa do rio e o seu comércio, as outras nações se abrigavam nela e ela começou a criar deuses. Essa é a história do Egito. Que você não vai ver muito expandida na Bíblia, mas vai ver pedaços da história do Egito. A história do Egito que o mundo conhece superficialmente é por causa das pirâmides, dos faraós, daqueles sarcófagos, daqueles túmulos, da mumificação dos deuses. Mas o mundo até hoje segue o Egito e adora os deuses do Egito. Não só o Egito, como a Grécia Antiga, que é a Europa. Como a Grécia e todos os deuses. E nós vamos ver tanto o Egito como os deuses gregos impregnado nas crenças de Roma. Porque faz parte. Faz parte. Europa é tudo. Roma. E eles sempre foram dominadores no passado. E cada um em seu período dominou. Deus sempre tirou o escape usando Moisés, usando em cada geração Deus teve livramento para o povo dele. Por causa dos dominadores e suas crenças e suas mudanças. Lá em Gênesis 3, quando Deus disse, não toque, você pode ir, todos, exceto a que está no meio do jardim. E aí o que foi que Deus falou para a serpente? Quando Eva se misturou, a mulher e o marido. A mulher e seu marido. O marido você vai suar para comer do seu suor. E você, mulher, vai ser inimiga da serpente. E a serpente será sua inimiga. E para você gerar, vai ser com muita dor. Você vai dar à luz o descendente e a descendente. E o descendente vai esmagar a cabeça da serpente, que foi o que Jesus fez quando ele ressuscitou. Ali na morte de cruz, já foi anulado o acordo com a morte, como Isaías falou, profetizou. Que é lindo demais, meu Deus do céu, porque eu vou lembrando, para assim, porque eu fico lembrando dos capítulos que tem toda a explicação, porque eu só estou entregando um resumo, mas a gente precisa ler, né? Para poder juntar, assim, eu quero fazer isso no YouTube.
E aí, é lindo demais. Lá em Isaías 66 vai dizer: antes que viessem as dores, deu à luz um menino. Pode a mulher dar à luz antes das dores de parto? Será que eu, que faço a mulher, poderia fazer nascer, nossa, é muito lindo, uma nação em um só dia, antes das dores? Pois veio um menino, que foi o descendente. E Jesus veio antes das dores de parto, para que pudesse gerar. Aí você vai ver, a mulher se corrompeu. A pedra que os construtores, esta que veio ser a pedra angular, os construtores rejeitaram. A figueira que não tinha fruto e não era tempo. A videira que estava seca. A mulher queria sofrer perseguições para poder gerar. Desde o princípio, Deus espalhou o povo. Não só foi depois de Jesus, quando houve a perseguição aos cristãos, que durou muitos anos, muitos séculos. Até na época da Santa Inquisição foram 200 e tantos anos de Santa Inquisição, perseguindo cristãos no mundo. E tudo que acontece que chega até a mim é para eu poder encaixar o quebra-cabeça. Até a história de Branca Dias, que era judia, convertida ao cristianismo, fugiu para cá, para Recife, especificamente em São Lourenço, onde é toda a pompa de um engenho de escravidão, e que inclusive eu vim ter uma propriedade justamente nessas regiões para que eu pudesse ver toda a história. E a história de Branca Dias é que Portugal, o rei de Portugal, mandou matá-la na fogueira, ela e sua família, por causa do cristianismo. Em 1700 e alguma coisa, veja, não tão distante. Distante, não é tão distante assim. É distante do período da época de Cristo. Veja quanto tempo foi essa perseguição no mundo e que até agora, para que não se propagasse, mas se propagou. Porque eles rejeitaram, porque eles não deram fruto, porque não era tempo e não tinha como, o coração duro cerviz, incircunciso. E os que creram, o Senhor espalhou, desde a época dos profetas, foram espalhados já. Mas a serpente é a inimiga. Iria perseguir. Mas o lugar de onde não deu fruto, que não era tempo, que iria gerar com muita dor, e que seria mártir, assim como os seus irmãos foram mártires, é justamente a região do Oriente, porque o Ocidente livremente se fala de Jesus, que é os gentios. Europa também, porque são os gentios. Mas aonde é que mais Paulo sofria? Lembra que Paulo ficou sabendo, porque o Senhor revelou para ele, que judeus estavam armando um plano para matá-lo? Ele foi recebido em Roma e pregou para os gentios. Ele ia para Chipre, para os outros lugares, para a Turquia, e pregava. Mas quando ele ia para a terra lá, era o maior problema. Ali sempre gerou o problema porque a serpente se misturou, e por causa dessa mistura é que até hoje está impregnado várias crenças dominadoras sobre a mulher. Que agora, por causa do que Jesus fez, há quem possa clamar
E agora o que nós faremos? Clamem por Israel. E o povo não entende. Fica clamando por um lugar criado pela ONU. Nós precisamos interceder. Porque o que vai acontecer é justamente aquele homem que dá a revelação que o Senhor me mostrou, o leopardo, e a cabeça era do Benjamin Netanyahu, dizendo: vou tocar fogo nos seus irmãos. Lembra disso? Em você eu não posso tocar. E esse sonho diz o quê? Ele não conseguia tocar fogo em mim. Mas ele tocava na mulher, queria tocar na mulher. E no outro sonho que eu tive antes, que vocês sabem do leopardo, ele dizia: esses são seus irmãos, mas eu vou tocar neles. Em você eu não posso ter um tempo determinado. Se eu tocar agora, o reino que você pertence, eles descem na hora. E tem um acordo de tempo. É o dia da abominação da desolação, o dia da destruição. É o dia que Daniel viu. O dia que Daniel viu que isso o anjo Gabriel fala para ele. É o que vai acontecer com o seu povo no final. Uma devastação como nunca houve. Por que nunca houve? Porque sempre existiu lá essas destruições. E ela sempre sofreu contrações. Mas a última geração de lá vai sofrer a maior contração de todas. Que não vai ficar só lá, sozinha. Porque ela irradia a dor de uma gestante. É no mundo. Meus irmãos, eu estou assim, eu tinha ido dormir dizendo assim: Senhor, no meu pensamento, conversando com Deus, eu disse: Senhor, nunca mais tu me mostrasse nenhum sonho, não me deste mais nenhuma revelação. Eu não sei o que está acontecendo agora, não sei mais de nada, porque antes tu me mostrava tudo o que ia acontecer. Fale comigo como antes, porque eu vivia, Senhor, como Daniel, tendo sonhos e visões e revelações. Mas é que eram muitas. Por isso que quando eu cheguei para fazer a live no YouTube, ou no Instagram, eu tinha muitas coisas para contar, porque eu tinha muitas visões, sonhos e revelações o tempo inteiro. Quase toda noite eu tinha revelação. E a minha vida toda foi assim, tendo sonhos, visões, revelações. Sempre depois que o Senhor me chamou para fazer a obra mesmo na minha vida, muitas visões e revelações de acontecimentos no mundo. Então eu fui dormir falando com o Senhor e tive essa revelação. E a mulher que o mundo tem medo, que está grávida, e o mundo não sabe, mas na hora da dor vai saber. Na hora do incêndio vai saber. Porém, o povo do Oriente que já se espalhou e que vai causar essa destruição, por isso que eu digo, quem mora na Europa vai ser dias muito terríveis mesmo, porque quando os Estados Unidos, porque eles já sabem que é os Estados Unidos, eles sabem mais do que o pessoal do Ocidente. Mas os filhos de Deus que examinam as Escrituras sabem muito bem disso. Mas esse pessoal que vive de oba-oba, de festinha de igreja, não sabe, porque nem lê a Bíblia, escuta só a pregação dos pastores. E que fala mais de prosperidade, então esse povo está cego espiritualmente ainda. Mas quem examina a Bíblia, quem pesquisa a história, geografia, quem fica entendendo, procurando ver os significados que tem na Bíblia e ora ao Senhor, tem um conhecimento maior que Deus dá para entendimento, sabe do que eu estou falando aqui agora. E explica muito bem isso até. Esse povo do Oriente
já se espalhou há muito tempo. E no momento que Estados Unidos, que eles têm consciência disso, que os Estados Unidos está junto com a ONU, que a ONU faz parte de todo o sistema europeu, e que os Estados Unidos é uma extensão, e que Israel é uma criação deles, o Estado judeu, e que o plano, que eles têm consciência disso, e vocês sabem que ele tem consciência porque eles falam até também, lá na página da Palestina, que o mapa da bandeira que fica na farda do pessoal do exército de Israel já é um mapa completo. Eles não botam só aquele pedaço, eles botam tudo que é deles. Que o plano é esse. Pegar toda a parte de Egito, Líbia, e isso está na Bíblia, no livro dos profetas. E que antes era todo aquele território, porém houve sempre divisões entre eles e no mundo. Então, quando eles tocarem na mulher, meus irmãos, pode levantar a cabeça para o alto, meu irmão, nesse dia que eles vierem fazer isso, certamente vai estar na escuridão. Por isso que eu sonhei na escuridão, por isso que o Senhor me mostrou antes a escuridão, a inundação e o símbolo do Islã. Quando os Estados Unidos tocar naquele lugar, coisas vão acontecer com os Estados Unidos, porque a gente sabe que o trono da besta vai ser afetado. Mas quem estiver na Europa, meu irmão, e nos 4 cantos dessa terra, a vingança deles vai ser terrível, dos gafanhotos. A matança que esses cabas vão fazer, degolar, eles não vão perdoar. Sabe o ódio que tem no coração desse povo? Porque, meu irmão, não é 100 anos não. Como o pessoal ali, aquelas meninas mirar naquelas páginas, coloca lá, 100 anos que Gaza... Meus irmãos, é a vida inteira. É a vida inteira que aquele povo lá sofre. Nunca parou. Eu lembro que quando eu estava sentada numa igreja presbiteriana aqui, quando fechava, eu morava, estava na casa da minha tia, estava passando um tempo na casa da minha tia, e que tinha faltado energia, e eu estava com medo porque eu sabia que eu via reportagem dos adultos escutando guerra, Israel, e não sei o que, Palestina, né? Falava assim, os terroristas, não sei o que lá, e tem aquelas... Você deve lembrar disso, né? Quem é da minha idade lembra que sempre tinha esses conflitos, e eu sempre fui muito curiosa e ligada nas coisas. Então eu ficava, quando faltou energia, e a gente estava sentada nessas igrejas, estava uma parte alta sentada, eu dizia assim, porque a irmã Teresa sempre falava para mim da vinda de Jesus, eu dizia, será que Jesus vem agora? Está tendo essas guerras. Eu era muito pequena, mas eu sempre fui muito ligada a essas coisas desde pequena, porque eu tinha visão, desde criança eu tinha sonho, visão, eu via coisas assim na minha frente, anjos, eu via muita coisa. Eu sempre tive visão desde que eu nasci na minha vida, minha filha. E aí, eu pensava, eu disse, nossa, será que Jesus vai vir agora? Estão em guerra, estão fazendo essa destruição. Por que estão mexendo com que falam Israel? E eu achava que Israel era Israel e sempre pensava em Israel. Aí eu lembrei agora de um sonho muito antigo meu, quando eu ainda era fascinada por Israel, quando eu era, porque não sou mais, e não tenho medo do que digo, e estou afirmando isso, que aquilo não tem nada de bom vindo dali. Eu lembro de um sonho que eu tive, que eu estava numa colina e eu avistava Israel, aquela cúpula do domo lá, dourado. E eu dizia assim, nossa, Senhor, me trouxesse para conhecer Israel, estou muito feliz. E o Senhor disse assim, olhe para Israel. E quando eu me virava, tinha uma mulher de pele negra, porém ela não era aquela pele negra escura, é como nossa, assim,
as pessoas negras daqui é diferente do pessoal lá da África, eles são bem mais escuros. Era uma mulher de pele negra, cabelo afro, estava grávida. E eu olhava e ela dizia, sentindo dores. E eu olhava, ela dizia, ele já está perto de vir. Quando eu olhava para lá, para Israel, que eu achava que era Israel, estava como vinha um mar escuro vindo. Aí disse, um exército se levanta contra Israel e Israel se levantará contra ele. Só que então eu não entendi ainda que um se levantava contra o outro. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre a briga de Esaú e Jacó, sobre as brigas na barriga, sobre esses conflitos de Caim e Abel, sobre Efraim e Manassés, né, um pedaço aí vai falar de Judá, e vai sempre essa divisão de casa de dois. E aí Deus vai falar assim, que no final, deixa eu ver se eu acho aqui por aí. Que iam se juntar, um pedaço da promessa em José. Peraí que eu vou ver se eu acho aqui. Sim, aí eu pegava, quando eu via aquela mulher grávida se contorcendo e via aquilo se levantando, eu virava porque tinha um homem vestido de branco, ele dizia assim para eu saltar da colina para até onde ele estava, e havia destruições. E aí ele falava assim, o sol vai aquecer. Você vai pregar? Eu disse, eu não vou pregar não, se você vai. Eu disse, eu não vou, chame outra pessoa. Ele disse, veja o homem com o cotovelo na mesa e a mão no queixo. E a garrafa de bebida na mesa, vendo a reportagem. Ele narrava o acontecimento, dizia, aí na televisão estava aparecendo catástrofes, de tsunamis, destruições. E se eles nada fazem. Mas o sinal é que o sol vai aquecer e vai se esquentar. E quando esquentar, você tem que alertar. A terra vai se fender de um canto a outro depois desses acontecimentos. Agora eu queria achar que era... Vocês lembram quando eu falo assim de um pedaço de Judá, um pedaço... Não sei se Deus falou, era com Ezequiel, gente. Eu não sei por que meu marido fica estressado quando eu falo de Israel e pelo meu apreço pelos palestinos. Isso incomoda ele num nível que você não tem noção, não. Acabei de ver uma mensagem dele aqui, alguma coisa ele deve estar falando a respeito disso, que ele disse, toda vez que você, só vi essa parte, ele fica, isso incomoda ele num nível, mas o Senhor há de... Na verdade, eu acho que é para não dar o braço a torcer, porque eu já peguei ele falando pro irmão dele. O que eu explico para ele explicando pro irmão dele. Vai entender. Ai, meu pai. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Eu vou procurando, porque eu marco. Aí eu... Vocês lembram? Deixa eu ver se vocês escreveram aqui. Lisboa tá ficando igual ao Rio de Janeiro, a irmã escreveu. Há bastante tempo, muçulmanos. Ele escreveu aqui, para com isso. Meu Deus. Paro nada. Eu sei o que Deus me chamou. E eu confiar nessa Israel aí, na ONU, nesses governos, as nações estão com sangue na boca por causa de crer em outros maridos. Nós temos um marido. Nós somos a noiva, meu irmão. Por favor. Ai, gente, eu preciso lembrar, eu preciso achar aqui isso aqui. Alguém não lembra não, gente? De Efraim e de Manassés, de Judá, duas casas, não estou lembrando direito não, mas está vindo assim na minha mente, eu não estou lembrando direito. Que são duas casas, o Senhor disse que será para ele uma só nação.
Olha o que eu acho lindo também aqui em Isaías 49. Eu amo isso aqui. Essa semana eu estava lendo. Semana passada eu estava lendo e já tá minha Bíblia toda marcada, né? Mas aí eu estava lendo, o que eu fico lendo sempre. Claro, a gente tem que ler direto. E aí eu amo ler a palavra de Deus. Aí eu tenho prazer em ler. E aí esse versículo, capítulo 49, versículo 20, que fala assim. Vou ler mais em cima. Levante os olhos ao redor e veja. Versículo 18. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite. E deles se cingirá como noiva. Vamos ler todinho? Ai, gente, eu amo a Bíblia. Senhor, esse é meu prazer. Pô, vamos lá. Preste atenção. Vocês estão com tempo? Que hoje eu não quero nem saber. Eu vou adiantar só as coisas do almoço, minha filha. Eu não quero saber de conversa. Que eu não vou para canto nenhum hoje, porque hoje eu vou entregar tudo que tiver de entregar. Aí é assim, escutem terras do mar. Vocês povos de longe, prestem atenção, o Senhor me chamou desde o seu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como de uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Tá pregando, tentando pregar para mim, apareceu aqui, ó. Salvação é mudança de vida, isso não traz salvação, porque ele fala assim, falar sobre isso vai mudar em quê? Vai evitar cair no grande engano. Eu disse para ele, vem 3 enganos de lá, que vai levar o homem à condenação. Ele, não tem nada que vem. Vai. Por isso que João diz assim, eles se foram, porque não são dos nossos, se fossem estariam conosco. Quem é o anticristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Estou dizendo isso não porque vocês não creem, porque vocês têm o Espírito para revelar a verdade, mas para ficar escrito, meus irmãos, para que o povo não caísse no engano dos que não creem que Jesus é o Filho de Deus. E esses que não creem que Jesus é o Filho de Deus, é aí que tem o problema. Porque não basta só dizer eu sou crente, estou na igreja e creio que Jesus é o Filho de Deus. Não é. Tem que enxergar. Por isso o Senhor abriu os olhos e os ouvidos aos cegos e aos surdos. E o pessoal, quando vai falar, ele abriu, ele curou os cegos e os surdos. E o pessoal nunca entendeu as parábolas do Evangelho. Gente, a Bíblia é uma leitura que muitos fazem dela superficial, cheia de fábulas e muito fermentada. Só que a verdade dela é tão profunda que é o que vocês têm conhecimento hoje. E esse povo precisa entender. Está pregando até agora. Ah, meu Deus. Pois bom. Continuar aqui a leitura dele. Eu vou ficar na paz de Deus com ele. Vou lá brigar por causa de palavra. Não. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. O que sobrou de Israel, o remanescente é o que sobrou. E trazer de volta o que sobrou de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação, até os confins da terra. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações. Ao servo dos dominadores, os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você e no dia da salvação eu o socorri.
eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte, o sol não os afligirão. Porque o que se compadece deles o guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Preste bem atenção nesta parábola. Porque lá em Apocalipse, João vê ela. Vou repetir. Não terão fome nem sede, e o calor forte e o sol não os afligirão. Toda dor será tirada. Quem são esses? Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe. E eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Sabe onde é? Sinim? Eu até anotei aqui, é Turquia. Se eu não me engano, peraí. Eu esqueci, que eu não posso dar errado. Eu tinha anotado aqui na leitura. Eu tinha anotado. Eu tenho tantas anotações, minha irmã, tá, tem uma pasta ali de tanta anotação que eu tenho na minha vida, dos estudos bíblicos, agora eu não lembro não. É aquele lugar da confusão, viu? Sinim é lá. Sinim, Quitim, Ararat. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que a mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Ele estava dizendo: eu não me esqueço dos filhos seus. Escute, porque o pessoal pega esse versículo para falar para um filho órfão. Sua mãe pode ter esquecido de você, mas Deus não esquece. Toda palavra superficialmente interpretada. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa enquanto os que destruíram e a devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. Pois quanto a seus lugares desertos e devastados e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoravam estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha. E estes aí, de onde vieram? Ah, se eles pudessem entender o que eu vejo. Eles não entendem. E glória a Deus que alguns de vocês aqui estão bem compreendidos. Eu vou tentar salvar essa live para botar no YouTube. Portanto, se eu conseguir botar a live no YouTube,
Vocês que vão assistir essa live, meus irmãos, eu faço uma live há muito tempo no Instagram, mas esse Instagram hoje é privado. Eu não abro para todo mundo. E eu estou com um grupo de pessoas que me seguem desde 2019, outros de 2020, outros de 2021, quando exatamente eu comecei a anunciar as coisas. Portanto, eu estou descabelada e de pijama, porque eu tive uma revelação que em outra ocasião eu vou detalhar ela bem aqui no YouTube. Portanto, quem não olha a aparência da criatura, da pessoa, mas olhe a palavra. Porque meus irmãos aqui já estão acostumados a aparecer até descabelada, chorando de qualquer maneira, mas a palavra é o que importa. Assim diz o Senhor Deus, eis que acenarei para as nações. E diante dos povos levantarei a minha bandeira. E eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião. Por quê? Hastearei a minha bandeira. Porque quando alguém conquistava uma terra, hasteava a bandeira daquele lugar. Quem fez isso? Jesus. Aonde? No coração dos filhos. Aonde? Nos 4 cantos da terra. Em todas as nações há um território a qual o Senhor disse: vocês são minha nação, povo eleito, sacerdócio real, templos construídos por minhas mãos, que ele ergueu e reina em nossos corações, que não é mais um coração incircunciso, mas um coração circuncidado. Aleluia. Aí diz assim: reis serão os guardiões dele, e rainhas serão as suas babás, e eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente. E o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você. E salvarei os seus filhos, farei com que os seus opressores comam a sua própria carne, se embriaguem com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo, em toda a humanidade. Então, toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, e o seu Salvador, e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Aleluia! Enquanto muitos de vocês, porque agora eu sei que eu vou tentar fazer esse vídeo chegar no YouTube, não falo com vocês aqui, irmãos, porque vocês têm conhecimento, mas esses doutores da lei que pregam uma palavra cheia de fábulas e muito fermento e que olham a interpretação da Bíblia com tanto conhecimento teológico, tecnológico, arqueológico e com tantas coisas, não puderam alguns deles, na maioria, compreender quem é a mulher grávida que o diabo se sentou como Deus. O dragão, a besta dos eventos, domina, porque ela dominou as nações, se apoderou das nações, mudou tempos e leis, arregaçou com o santuário, foi dado um tempo, isso desde o passado, vieram fazendo tudo isso. E agora os reis da terra se curvam naquele lugar, porque Roma está impregnada no Estado judeu. Em cada túmulo de patriarca há uma igreja romana. E muitas crenças e religiões sempre existiram naquele território, desde o passado. Era por isso que Deus enviava tanto dos profetas para falar, porque todo o tempo existiu idolatrias e outros deuses e outras crenças. E se o Senhor não tivesse tirado o povo dali, ainda que como escravos mandados exilados para todas as nações, no passado e desde sempre até os tempos atuais, não haveria oportunidade de se ouvir
Porque lá o coração é duro. E no meio de tanto sofrimento, sofrem perseguição até agora. Tenta falar de Jesus lá. Que eles arrancam a língua, os órgãos, que é proibido. Mas chegou, gente, mas no tempo certo, a figueira dá fruto. Os seus ramos cresceram, mesmo cortada. E onde estão os meus filhos, que eu nem consegui gerar? Com tanto sofrimento, morreram todos, não temos mais descendência. Não era assim que os profetas diziam, não vai ficar ninguém? Jeremias chorava, não vai ficar ninguém. Ezequiel pergunta, lá em Ezequiel 14. Glória a Deus. Leiam Ezequiel 14 todos, vocês aí que vai assistir essa live aqui. Mas os irmãos já estão conscientes de Ezequiel 14 muito bem. Mas lá no finalzinho você tem que ler todo que Deus vai reclamando com eles, explicando toda a mazela que o povo de Israel faz. Que lá no versículo 6 de Ezequiel 14 vai dizer, portanto diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertam-se, afastem de seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro dos seus corações, que depois vier me consultar um profeta, o Senhor disse que não ia responder, ia enganá-los. Eles iam achar que estavam servindo e não estavam. E que os profetas estavam profetizando da parte de Deus e não estavam. Não só Ezequiel vê isso, como Jeremias vê e como Isaías vê. A mesma coisa, só que vai falar de forma diferente. A quem vocês pensam que vão ensinar? Como a criança desmamada, um pouquinho aqui, um pedaço ali. Pois bem, por uma língua estranha, vou falar com vocês. E como a criança desmamada, vocês não vão entender nada. Foi tirado o conhecimento e dado a outros. Que Jesus contou na parábola da vinha. Arrendarei a outros, já que vocês não querem entender. Mas era plano. Porque como que alguém consegue construir uma árvore no lugar que todo o tempo estão cortando o tronco dela? Lembra que Jeremias fala? Lá em Jeremias 11... pegar aqui. Jeremias 11, versículo 19. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore com o seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os mais íntimos do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Ananote, que querem me ver morto e dizem, não profetize nem em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei, os jovens, aí o Senhor vai dar a punição. E a gente sabe que não só toda a história dos profetas era sobre o período em que viviam e os períodos futuros até o fim, que isso também reflete o que aconteceu com Jesus. Vocês estão entendendo? Se eu tivesse um tempo grandioso para explanar a Bíblia com vocês do YouTube, porque o tempo já é curto. Esses poucos irmãos que aqui estão comigo, nós juntos tivemos a oportunidade de ler a Bíblia quase toda, estava quase terminando. Nós estamos em Crônicas agora, já lemos todo o livro dos profetas, todos os evangelhos, Apocalipse, tudo. Agora vamos concluir no Antigo Testamento até Jó. Depois Salmos. Porque Salmos não é um livro para você deixar aberto. É uma profecia. E Jó também. Continuando. Que eu nem estava planejando, mas Deus sabe de todas as coisas.
E aí, cortar a árvore. Vamos cortar? Vamos matar? Fazer com que ele se mate? E Deus mostrou para Jeremias, olha, estão querendo lhe matar. Querendo que você se cale de falar do Senhor. Depois examine vocês aí Ezequiel 8, tá? Que se for coisando, eu vou pegando a Bíblia todinha para fazer juntar tudo que estou falando aqui. Ezequiel 14. Diz assim. Deus vai falar de todo o pecado do povo. E lá no finalzinho ele vai dizer assim. Ou se eu enviar, no versículo 19. Peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela pessoas e animais. Não certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem sua filha. Deus estava dizendo para Ezequiel, nem que Noé, Daniel e Jó tivesse aqui, iria salvar essa descendência, esse povo, essa geração. Só salvariam a eles mesmos. Porque quando se referia aos filhos, estava falando da descendência. Porque o povo sempre ficava chorando. Jeremias, todos os servos, inclusive Daniel, todos os profetas, todos que foram enviados em nome de Deus, sofriam por ver o sofrimento do povo que dura até os dias de hoje. Não parou. Você está pensando que esse Israel que vocês fazem caravana está sofrendo alguma coisa, por favor? Lá vocês fazem as excursões para visitar túmulo vazio, para visitar cidades que são reconstruídas pela tecnologia. O Mar Morto, que estão fazendo a dessalinização para tirar o sal e depois colocar peixe e dizer que está se cumprindo Ezequiel. Profecia de Ezequiel 37, 40 e pouco. Só que a profecia de Ezequiel, meu filho, não tem nada a ver com isso que os homens fazem. Porque o plano de Deus é a de Deus, não dos homens, nem da tecnologia. E aqui ele vai dizer para Ezequiel, mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora, e eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo o que eu fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que eu fiz tudo o que eu fiz nela, diz o Senhor. Deus permitiu e permite que os cristãos poucos que existem com tanta tortura por causa de grupos terroristas criados pelo próprio sistema da besta. Ele foi muito sarcástico. Analise a história. Analise a história. No passado nós vamos ver os profetas tendo tormentos, ficando presos em calabouço, querendo arrancar a barba deles, como está em Ezequiel 8, você vai ver isso lá. De Ezequiel, que tinha os cachinhos, o cabelo dele era cacheado, ele diz que eles queriam arrancar ele. E você vai ver eles serem torturados, por isso Jesus vai contar a parábola, enviei trabalhadores, vocês mataram uns, prenderam outros, porque eles ameaçavam eles se calar com açoites e prisões em calabouços. Eles chamavam cisternas. E Deus permitia a destruição, e quem causava a destruição? Os governos poderosos. Deus tirava o seu povo de lá. Tirava a fim de preservá-los vivos, porque era um povo pouco que adorava a Deus. Você vai ver isso diversas vezes. Deus usa a vida de Moisés, Deus usa a vida de Noé, a vida de Ló, a vida de todos os outros profetas, que ele falava assim, não chore, né? Jeremias chorava, vai ficar ninguém, o Senhor está destruindo todo mundo, onde é que essa promessa vai acontecer? A expiação dos pecados de Jerusalém.
pecados de Israel vai ser expiado como se o Senhor está matando todo mundo? Ezequiel também interrogava o Senhor. Todos os profetas. Porque via ser tudo destruído. E aí Deus vai falar aqui em Ezequiel 14, que eu acabei de ler com vocês, vai dizer para ele, olha, no final você vai entender. Porque não foi sem motivo que eu permiti tudo isso. E você vai ver a conduta desse povo e que eles vão voltar com a conduta irreprovável. Que agora não mais com papiros, meus irmãos, com dogmas, rituais, nem na lei de Moisés, mas sim no coração do homem, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não habita em construções de homens, feitas por mãos de homens, mas no que ele criou, porque isto é que era no princípio. Por isso você vai ver lá em Salmos uma revelação enorme de Salmos. Quem dera que tivéssemos conselheiros como era no princípio. Porque no princípio era como a história de Jó. Por isso que muitos dizem assim, nós não entendemos esse livro de Jó. Porque só fala de Jó sobre isso. Porque a história de Jó é uma grandiosa, enorme acontecimento. E uma enorme parábola em grande enigma. Que vai dizer, Jó é a história de Israel. Somente Jó apresentava-se ao Senhor. Seus filhos não. Vivia de festa, de bebedeira. E Jó que sacrificava-se pelos filhos, apresentando para com medo, que o que mais ele temia era do castigo de Deus sobre tudo que ele, sobre os filhos. E justamente os filhos foram destruídos. E tudo foi destruído. Ficou ele e a mulher. E a mulher disse, amaldiçoou teu Deus e morre. Ele não amaldiçoou. Ele creu. E porque ele creu, o Senhor restaurou a sorte dele, que é o que ele vai fazer e está fazendo, que é a história de Abraão. Toda a história da Bíblia é um espelho que reflete a verdade do futuro. Porém, infelizmente, lamentavelmente, a maioria das igrejas, não todas, a maioria dos líderes religiosos, mas não todos, tem o disparate de enfeitar as escrituras com fábulas, fermentos e ensinar de uma forma totalmente descabível. De pegar Salmos, a história de Jó, o livro de Ezequiel, para profetizar bênçãos materiais e sentimentais na vida alheia. A mesma coisa que faziam os sacerdotes de Israel, quando Isaías, e não só Isaías, e todos os profetas vai dizer, os pastores de Isaías diz, os pastores de vocês e os sacerdotes de Israel estão corrompidos, vocês atam os fardos pesados do povo, nem faz o que dizem, mas deixa o povo sofrendo, desvia da verdade, mudam as leis, tudo sempre a mesma coisa. O que aconteceu no passado? Questão da Europa. Porque eu estava falando sobre a sarcacidade. Não sei se essa palavra existe. De ser tão sarcaz e astuto que é a serpente. A raça da serpente. Europa, quando ela, no passado, se expandiu, não só a Europa, todo aquele continente lá, sempre existiu dominadores. Império dos persas, muito sanguinário, turco, otomano, lá pro lado da Turquia, aqueles trem lá, na Turquia. Egito, se misturavam entre eles, tanto é que você vai ver a história da Turquia, tem muitas coisas sobre o Egito lá. Os faraós mandavam obeliscos para lá. Se você for procurar saber sobre documentários a respeito da Turquia, você vai ver muitas coisas, muitos deuses e coisas estranhas, porque eles sempre se misturaram, eles trocavam presentes, até mesmo na época de Salomão, você vai ver isso na Bíblia. A rainha de Sabá era do continente africano, lá do Egito. Então você vai ver toda essa mistura. Então esse povo sempre se misturaram, sempre houve conflitos, e o povo que era de Deus nunca ficaram lá. O Senhor espalhou para todas as nações, muito antes de Cristo foram espalhados. Você vai ver isso na história da Bíblia e na história real. Mas o que a pompa do Egito, a pompa da Europa fez? Quando chega no período de Jesus, depois que acontece
dos judeus que tinham aquela religiosidade, não acreditavam que Jesus era filho de Deus, que era rei, que entregaram para Roma fazer o julgamento e que eles condenaram, né, morte de cruz. Após, houve muito derramamento de sangue. Só que isso, eles já estavam espalhados por toda parte, porque o império era muito grande. Você vai ver que o império romano era muito grande, dividido em duas partes. Tomou conta de tudo o grande dragão, né? Dragão vermelho. E com muito sanguinarismo nos continentes africanos, no ocidente e toda a região. Mataram, possuíram as terras como dominadores. A perseguição aos cristãos muito grande, como eu falei até no início da live. Aqui no Nordeste foi uma das regiões pela orla do mar, principalmente Pernambuco, Fortaleza, essas regiões litorâneas toda, receberam muitas embarcações de pessoas que vinham como escravos da África e de outros países. A Espanha tem uma história também com o cristianismo, né? Todo o mundo, porque essa perseguição foi no mundo inteiro que existiu. Se você se aprofundar nisso, você vai ficar chocado. Aí agora, aquele lugarzinho lá do Oriente, até hoje, o povo se apegou ao território e há aqueles conflitos lá. Mas aqui sossegou. Destruíram o que se creram, impuseram as suas ordenanças, que você vai ver que quando havia as tribos aqui, eles impregnavam o sistema romano, quando vinham os europeus. Tanto é, você vai ver um filme falar sobre aquele Allan Kardec, que ele deixa de ser professor, porque a igreja romana queria que ele falasse na sala de aula sobre a imagem de Maria em escultura. E ele larga por causa disso, no documentário que tem dele, um filme. E na história que eu conheço, porque a parte da família do meu pai é de Fortaleza, né? Toda a linhagem veio, na verdade é uma longa história de perseguição, que foram para Mexomil, em Portugal, e depois foram para Fortaleza, porque vieram fugir das confusões da perseguição, né? Que ela foi grande no mundo inteiro. E, inclusive, as minhas tias me levavam para os eventos indígenas, porque até parte da minha família, né, das minhas tias, elas tudo têm a pele parda, cabelo bem preto, né? E a gente assistiu eventos de negócio de indígenas, né? Lembrando das origens, porque é uma mistura da nossa família com pessoas que veio do Oriente e se misturou com indígenas. O mundo todo é essa mistura, principalmente o Brasil. Europeus, pessoas que vieram de vários lugares, porque o mundo todo sempre passou por grandes revoluções e grandes conflitos, vocês sabem disso. A história mostra isso, e a Bíblia também, principalmente. Então, para resumir, todo esse domínio já existe. Porque muitas coisas foram mudadas, tempos foram modificados, e leis foram modificadas, e crenças religiosas foram introduzidas. Por isso que não se preocupam nas pregações de vocês, maioria de pastores. Por isso que vocês conseguem aqui no Ocidente construir uma igrejinha do lado da outra. E que isso não afeta os governos da besta dos eventos. Porque vocês não pregam o que incomoda. Agora faça como eu, que vem desde 2021 pregando no Instagram, e as lives são derrubadas. Essa não, porque aqui é fechado, então não incomoda eles. Mas lá, quando eu comecei, o Instagram era aberto. As lives travavam, o meu celular desligava sozinho e o celular das irmãs. Que o normal era desligar só o meu, não delas também. Que coisa seria essa? Stories, quando eu tinha assunto importante para dizer, como até neste Instagram, quando eu tenho um assunto importante para dizer sobre o sistema, não consegue sair, sai tudo picotado, não se entende nada.
uma perseguição grande, de os engajamentos até cair, quando as páginas eram abertas. Vocês conseguem pregar, porque vocês pregam: eis que eu te digo que Deus te dará um carro, te dará uma casa, um marido, uma esposa, te fará isso e aquilo, prosperarás. Então vocês conseguem criar várias denominações e vocês não são mártires. Porque o Ocidente não tem mártires, a não ser que saia daqui para ir para o Oriente. Porque todo o Oriente, aquela região antigamente, Líbia, parte de África, Egito, Irã, Iraque, o Estado judeu, que não era Estado judeu, foi a ONU que estabeleceu em 1948, no meio de muito sanguinarismo, muita mentira e muita farsa, para criar a imagem. Imagem é a criação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E a ONU, que é a besta dos eventos, com as suas 7 agências, que é as suas 7 cabeças, seus 12 chifres das 12 estrelas da União Europeia, que representa os judeus que não crêem que Jesus é o Filho de Deus, que são os dominadores desse mundo, no topo da pirâmide, nos acordos com os romanos. Antigamente, por meio de promissórias, possuíram as terras e repartiram as cidades. Simplesmente, em 1948, dá um Estado, criou a imagem da besta, para que os governos não tivessem a culpa. Agora eles podem matar e não ter culpa. Por isso muitos de vocês dizem que não falte pólvora, porque eu vi pastores dizendo que não falte pólvora, escrevendo lá, que não falte pólvora a Israel para destruir Gaza, Palestina, né, povo, Líbia. Numa favela não só tem bandidos. Na Palestina não só tem outras crenças, mas há cristãos. E é justamente sobre ser cristão esta perseguição. E ela também não é só sobre ser cristão, é sobre possuir gás, petróleo, as riquezas que há no solo. Porque é o único lugar que não conseguiram dominar totalmente, porque o resto já está tudo dominado. O Brasil não é do Brasil. Eu escutei isso de um político muito grandioso que não convém eu falar. Há muitos anos atrás. Não sei nem por onde ele anda. O Brasil não é do Brasil. Mas é o lugar que está precisando de dominar. De vez. E como é que esse povo consegue ficar de pé até agora, com tanta destruição, porque é muito mais de 100 anos, décadas e décadas, desde o princípio até agora. A história é que sofrem com dores até agora. E que lá, quando eles morrem, sabe o que eles dizem? É mártir. Eu tive a oportunidade de conhecer a história desse povo, que a mídia não vai contar. A mídia vai falar que são tudo terroristas. A mídia vai dizer que a Gaza só tem terrorista, e não tem. Terroristas, grupos do Hamas, foram criados por vingança de crianças que cresceram sem seus pais, jovens que ficaram sem seus pais, ao ver os dominadores destruir seu povo a todo custo. É como se fosse um exército para eles. E tantos outros, Al-Qaeda, tantos outros e outros grupos foram criados. E a mídia, ela é um veículo de comunicação dos poderes da pirâmide, dos líderes do mundo, que narra como vai controlar a sociedade. Porque através das reportagens, eles conseguem entrar na cabeça da população e conduzir a grande massa. Se disser que a pedra não é pedra, acreditarão. E nós não podemos confiar no homem, nem nos governos do homem, nem muito menos na religião. Porque quem salva não é a religião, é Jesus.
E o plano deles é erguer uma grandiosa Israel. E vai acontecer isso, porque o Senhor me mostrou o plano do inimigo, juntando o mapa. Por isso Donald Trump disse, tire os palestinos daí, mande eles para Turquia, para outros lugares. Tirem eles daí, porque nós vamos construir um lugar de paz. Um lugar lindo. Vem 3 grandes enganos. No dia que ele acontecer, eu não poderei falar. Mas afirmo uma coisa, quem cair nesses enganos, pode ter certeza. Não haverá salvação. Pois bem, anote muito bem. São 3 grandiosos enganos que vêm de Israel, da Israel criada pela besta dos eventos, que agiu durante 3 anos e meio. E está agindo. E vai concluir. É muito sério, né? Seríssimo. Queria falar mais, não dá. Mas eu vou fazer assim, minhas irmãs. Eu vou organizar minhas coisas aqui. Depois eu vou ver se eu começo a live lá no YouTube. Eu aviso a vocês que eu vou querer ler. Já que eu fiz esse resumo aqui, eu vou jogar lá no YouTube. E aí eu vou ler isso aqui e conto o sonho lá, todinho. Não, vou contar logo aqui, porque já fica logo pro YouTube logo tudo de uma vez. Pronto. Quer saber? Eu vou pegar esse sonho que eu tive e vou botar no YouTube desse jeito aí mesmo. Não tem problema, não ligo para essas coisas não. Eu vou pegar esse sonho que eu tive e vou jogar no YouTube, vou jogar isso aqui no YouTube, que aí mais tarde um pouquinho eu faço a live da leitura que eu preciso fazer. Do livro de Isaías, Joel, Tessalonicenses, Pedro, Lucas, João e Daniel e Atos. Eu vou ler e depois a gente tem que fazer a nossa live aqui, né? Então tem que acelerar as coisas, porque é muita coisa que tem que fazer hoje sobre as coisas de Deus. Deixa eu só ler os comentários de vocês aqui. Eu vou jogar isso, eu não ligo não, pessoal, por mim, o pessoal pode dizer o que quiser, o importante é o que está esse sonho. Agora, a interpretação do sonho, para essas pessoas que não vão entender, o importante é que eu tenho que dar a interpretação para essas pessoas que não entendem, né? Eu vou ter que contar o sonho e vou ter que... Será que dá para contar aqui? Vou contar aqui, né? Melhor, porque aí eu não fico gravando tanta coisa, que isso demanda muito tempo. As pessoas não estão vivendo o evangelho de Jesus, minha irmã. O mundo está pregando heresia e ninguém está examinando a verdade. Pois... Gente, essa mulher grávida, vou explicar aqui porque eu jogo isso aqui tudo lá no YouTube e tá tudo certo. Porque eu não tenho que fazer de novo outro vídeo, porque hoje eu tenho 2 lives para fazer. Eu tenho que ler aquilo ali lá no YouTube e tenho que fazer a live de crônicas com as irmãs aqui. Então, bom, a interpretação do sonho, essa mulher grávida, que o mundo tem medo, né? O sonho, se você vai ver esse vídeo aqui, procure a live do sonho, que eu vou botar sonho da madrugada. Vai estar aqui em alguma parte aqui no YouTube. Vou botar o sonho que eu tive de madrugada, essa madrugada. Sonho da madrugada, alguma coisa assim. Aí você vê lá o sonho. E aqui eu vou dizer a interpretação. A mulher que o mundo tem medo e que não sabia que ela estava para dar à luz, é aquele povo que está sofrendo lá do Oriente. E que sobre fortes acusações levam nomes de terroristas, de tudo. Por isso que eu vi ela com os olhos pretos aqui, sujos, fundos, escuros, né? E que tenham medo. E que no final eu entendia que ela não tinha como crer, né? Ela não tinha como crer mediante a toda a rejeição e sofrimento que ela teve. E que não tinha marido, não tinha quem a dominasse, que é o que acontece com aquelas regiões. Não há quem domine, se há vários dominadores sobre ela, destruindo todo o tempo.
Então não tinha nem como ter fôlego para respirar, para crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque desde o princípio foi abafada, amordaçada, sufocada, onde grupos que foram criados de torturadores, você crê? Corte sua língua. Você crê? Arranca o seu braço. Você crê? Vou matar seus filhos. Então, por todos os sofrimentos. E no momento que ela rasgava as vestes de noiva, suja, já rota de tanta destruição que viveu, eu percebia que estava grávida. E clamava ao Senhor, que é o que fala lá em Ezequiel. Diz assim, os seus filhos virão até você, né? E nós somos os que professam a fé, somos os que foram alcançados gentios, a qual o Senhor arrendou para outros. Porque Jesus avisou em parábola para eles. Disse, vou arrendar. O que o Senhor vai fazer quando ele vier? Arrendará a outros. Outros compreenderão. Vocês não estão dando fruto. A parábola da figueira, quando Jesus vai, que ele tem fome, não era a época. Não era a época. E tem gente pegando esse versículo para pegar prosperidade. Por favor, né, minha gente? Deus está preocupado com prosperidade de ninguém, não, meu filho. Deus quer salvação da alma e do corpo. Jesus sente fome e a figueira não ia dar fruto. Não tinha fruto. Ele amaldiçoou e secou ela. E aí Jesus diz assim, os discípulos dizem, mestre, depois de 3 dias volta, ela secou. Ficaram admirados. Ele disse, se vocês crerem, vocês farão obras maiores. Aí vocês vão usar novamente para a prosperidade. O que vocês pedirem ao Senhor, Ele fará. É sobre a nova aliança. O exemplo é, não era época, o coração desse povo é incircunciso. Nem eu estando aqui, eles conseguem compreender. Foi enviado profetas e profetas, eles mataram uns, prenderam outro, e agora vão me matar, repartir as minhas vestes e ficar com as riquezas. Essa foi a parábola que Jesus conta. E ele vai contar várias parábolas a respeito deles e do mundo. E aí a figueira não era tempo, não ia dar fruto. Foi amaldiçoada. E ele disse agora para gerar, em outra parábola ele vai falar do enxerto da videira. Estava adormecida, que a gente chama a videira, quando ela está adormecida, cavalo, faz um enxerto. E eu tenho até um vídeo aí que o Senhor me deu uma revelação sobre isso. E através do enxerto que é Jesus, vai nascer novos ramos, que foi os gentios alcançados, para que a verdade pudesse ser alcançada. Porque lá fora conseguia-se o Espírito de Deus habitar naqueles que tinham o coração quebrantado através do que Jesus fez, que foi a disseminação do evangelho do reino. Jesus veio não só para falar à toa, ele disseminou a semente da verdade entre os homens. Aqueles que creram, ele preparou os 12 apóstolos e os demais que creram e se expandiram às nações, onde puderam viver o reino de Deus dentro de si. Mas o reino de Deus foi tirado deles. Mas vai chegar a hora que a mulher grávida, quando ela vê a destruição que está determinada, e Daniel viu essa destruição, que é a abominação da desolação, e que não é só sobre lá, mas é sobre toda a terra, né? Vai crer quando vê o clamor, quando vê os seus filhos, como a gente lê na Bíblia o tempo inteiro e leu aqui nessa live. E aquele homem que se transfigurava e se transformava em mulher é o que mente, que diz que é Israel e não é. Você diz que é israelense e não é israelense. Diz que são judeus e não são. São da casa da mentira. E que vai atear fogo. Só que no último momento, o Senhor virá. É sobre isso. É muito forte, né? Eu vou jogar essa live no YouTube, essa e a outra.
Se eu conseguir, ótimo, senão vou ter que gravar tudo de novo para lá, mas não tem problema. Mas se eu conseguir, fico livre de fazer outra live a respeito desse assunto. E aí eu faço a leitura mais tarde. Ou talvez, se eu não conseguir no YouTube, porque eu tenho que fazer essa leitura, uma leitura que está separada aqui para ler lá, a gente tem que expressar os passos com crônicas. Então, vou terminar aqui a leitura aqui dos comentários. Israel daquele lugar é o próprio espírito do engano. Isso aqui eu li naquela hora. Vai assistir o sonho ainda, né? Não vi. Eu não peguei desde o começo. Tem um sonho aí, tá, gente? Aí na página aí. Que eu acordei de madrugada na hora que eu tive o sonho. Eu vou jogar esse sonho no YouTube, quero nem saber. Tão simples de compreender, esse povo tá cego. Minhas irmãs, vocês hoje entendem. Porque o Senhor abriu nossos olhos. Senão a gente não ia entender. Hoje, um dia eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que acontece, que esse povo não enxerga isso. Oxi, que povo cego, o Senhor me repreendeu por isso. Disse, você não enxergava, você pensava como eles. Você só enxerga porque eu te mostrei. Então, né? Nós também éramos assim. Vê o que João diz? Filhinhos. Ai, glória a Jesus, glória a Deus. Peraí. Minha Bíblia, de tanto que eu... Olha, essa Bíblia minha, de tanto que eu folheio ela, já tá ficando com as folhas dela tão finas, gente. Desgastada, eu nunca vi isso. É 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm unção, que vem do Santo, e todos têm conhecimento. E eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. E quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João estava dizendo aqui que os patrícios dele, que o povo dele, que se foi e não ficou entre eles, porque não crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso são anticristo, mentirosos. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? E infelizmente, muitos de vocês aí, líderes religiosos, se associam àquele lugar achando que dar toda a cobertura vai fazer diferença em alguma coisa. Porque eles estão tão firmados no judaísmo de não crer que Jesus é o Filho de Deus, e muitos de vocês estão se associando a isso. Vocês não sabem o que acontece na oculta de tudo isso. Que inclusive o irmão Marcos fez um trabalho muito excelente, viu? O Senhor guardou ele. Ele é a esposa dele. Porque mostrou muitas coisas. Permanecem em vocês os que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que eu acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é a falsa, permaneçam nele,
como também ele ensinou a vocês. Estava dizendo, o que vocês aprenderam a respeito de Jesus é a verdade. Permaneçam nessa verdade, porque o Espírito está sobre vocês da verdade. Porém, eles não conseguem compreender. E são mentirosos. E estão tentando enganá-los. Era sobre isso que João estava falando. Você vai ver em 1 Tessalonicenses também. Eu até anotei aqui, para não esquecer. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus, eu tenho um sério problema de que quando eu começo a falar sobre Deus, eu vou embora falando. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não. Esse aqui é outro assunto que eu vou falar depois. Eu vou ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque ele é outro assunto. 2 Tessalonicenses 2, que vai falar assim, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, que era o que estava acontecendo, que eles tinham dificuldade de pregar sobre Jesus, porque eles eram ameaçados e muitos mortos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, houve muita matança, vocês sabem disso. E até os dias de hoje tem esse problema pro lado de lá. Porque o ministério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus vem, ele já vem destruindo o iníquo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Com todo o poder e sinais de prodígios da mentira, e com o engano de justiça aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí você lembra do que eu li em João agora. Mas vocês não vão ser enganados, porque vocês receberam a verdade. Porque o Espírito, quem é a voz da verdade? O Espírito, o selo na nossa fronte, o penhor da salvação. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito a uma mentira, e a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que é que está acontecendo? Quem o mundo vai chamar de mártir? O povo do Ocidente? Quem é o povo mais perseguido por ser cristão? São os que moram no Oriente. Em outros lugares onde predominou outras religiões. Mas quem aceitou a romana? Sossegou. Porque de qualquer modo há muita idolatria. Então está tudo corrompido, exceto os filhos de Deus que creram na verdade. E o Espírito revela a verdade, e não seremos enganados. E é uma longa história, que a gente vai detalhando pouco a pouco. Então tá bom, vou encerrar a live. Eu vou salvar essa live e vou jogar daquele jeito. Eu tampei, a live ficou... era de madrugada, estava escuro ainda, um pouco escuro. E eu tampando a câmera do celular. As pessoas que nem me conhecem, que vê aquilo ali, olha por mim, tanto faz. Quem for de Deus vai entender aquele sonho rapidinho e pronto, é o que importa. É o quê? O que tem de homens pegando o carro, entrando em lugares onde tem pedestres matando, não está no gibi. Como é, irmã? Como é, Claudinha?
Aquela parte que eu procuro de Efraim, acabei esquecendo, não foi? Obrigado por lembrar aí. Eu vou procurar e eu falo na outra live, que senão essa live vai ficar muito grande. Não sei se foi em Jeremias. Será que foi em Jeremias? Eu tenho a impressão que é em Jeremias. Ai, meu Deus, porque é tanta coisa pra gente lembrar, viu? É muita informação. Se esse povo examinasse Isaías, Jeremias direitinho, ia ver como que é tão clara a palavra de Deus. Tão forte, tão... Olha essa parte aqui de Jeremias 42, que diz assim: Então todos os capitães do exército de Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: Apresentamos a você a nossa humilde súplica para que você ore o Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Toda hora que a gente vai vendo uma palavra que é o livro de Jeremias todinho, tanta revelação. E não há profecia nova, a profecia é o que já está escrito, a Bíblia é a revelação. Isaías até Malaquias, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando você vai ler Jeremias, por exemplo, aqui 51, é totalmente Apocalipse 9. Jeremias 51, versículo 26, fala assim: De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular, ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levante um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, prepare as nações para lutarem contra ela. Convoque contra ela os reinos de Ararat, que é a Turquia, Ararat é a Turquia. Mini e Askenaz, nomeie contra ela um comandante e faça vir cavalos como gafanhotos iriçados. E aqui começa, a gente já leu muito isso aqui. Agora eu queria achar essa parte. Não estou lembrando aqui agora. Depois a gente, quando eu lembrar... Eu fico querendo lembrar. Não dá agora não, porque eu não tô lembrando mesmo onde é que tá. Que aí vai falar, acho que não, é Isaías, né? Ai, gente, é tanta... eu não lembro. É quando Deus vai falar que a casa está dividida e que ele disse: você se tornará um só na minha mão. Um só povo. Eu não lembro qual foi o profeta. Que justamente dessa leitura que eu queria fazer. Agora fugiu da minha mente.
Então tá bom, depois a gente vê, viu? Fica com Deus e eu vou cuidar aqui, porque senão eu não consigo fazer live não. O tempo passa muito rápido. Carol, uma conhecida minha sonhou que eu estava grávida. Achei estranho, porque meu marido... e que eu estava com a barriga grande. Semana passada. É porque a mulher está grávida. E ela está perto de dar à luz. Ezequiel 37, achou, foi, irmão? Deixa eu ver se é. Bem capaz de ser. Trinta e 22. É isso mesmo, obrigada, viu, Marta? Então, irmãos, Ezequiel 37, versículo 15 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, e faça deles um só pedaço, para que se torne apenas uma nação na sua mão. E quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o significado disso? Responda: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está nas mãos de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei no pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. E os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo veja. E então diga: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Aí você acha. Que era isso que eu estava querendo ler no início da live e acabei misturando todas as outras coisas. Que Donald Trump, Benjamin Netanyahu, construindo uma grandiosa Israel e chamando, como a Aline faz aí os vídeos dela que está chegando em embarcação das tribos perdidas da casa de Israel. Isso é profecia? Meu Deus. Quando eles olham para a Bíblia, interpretam ela a grosso modo. Assim como quando viram Jesus, não entenderam do que ele estava fazendo, do que de fato ele estava falando. Por isso o rejeitaram. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram, e habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E aí ele vai falar aqui, que tem lá em Apocalipse sobre a descida do tabernáculo, ele fala assim: farei com uma aliança com a paz e uma aliança eterna. E eu estabelecerei e multiplicarei, porém, o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Quem vai fazer isso é o Senhor, viu, Aline?
Não adianta ficar falando aí das embarcações, não crer que Jesus é o Filho de Deus, porque não pode só crer no Pai sem crer no Filho, não. Então não adianta, pode vir embarcação de toda a tribo aí da terra aí espalhada. Mas quem vai juntar, como falou Isaías, e como fala todos os profetas, inclusive o que eu acabei de ler em Ezequiel, é o próprio Deus. Jesus tem a pá, viu, e a eira, e vai pisar o lagar. Deixa ele chegar que a festa começa. E vai chegar na metade da festa do casamento. Eu vou ler aqui, procurar aqui, só um instantinho, em Apocalipse. Pra gente encerrar. Só um minuto, que eu vou procurar aqui. Capítulo 21 de Apocalipse diz assim. E versículo 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisava de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Os portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra às nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mais que eu vou ler aqui. Só um minuto. Estou procurando aqui quando fala que Deus vai conviver com os seres humanos. Não estou conseguindo lembrar aqui onde está. Que é vista a Arca da Aliança e que desce do céu. Alguém lembra qual é o capítulo? Acho que é aqui no 22, né? Então o anjo do Senhor me mostrou um rio com água da vida, brilhante como cristal, sai do trono e o cordeiro no meio da praça da cidade. Do outro lado do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. E João, quem ouviu estas coisas e depois destas coisas, e depois de ter ouvido, visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo de Deus, assim como são vocês, seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. E disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo, e o justo continue a prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora,
e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Aqui, capítulo 21, que eu estava procurando sempre no final, capítulo 21, que é o que eu queria ler. Eu vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então eu vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis aí o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lembra lá do que eu tinha lido lá nos profetas, no início da live? E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor dará estas coisas, e eu serei o Deus dele, seu Deus. Dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Então tá bom. Já fiz essa live e mais tarde eu vou tentar fazer a live no YouTube. Se eu não conseguir, eu faço só a live da gente aqui e deixo para fazer outro dia. Tá? Porque eu demorei demais aqui. A palavra jamais se contradiz ou causa confusão, que é preciso de fato examinar. Pois é, eles se confundem porque eles não... Porque há orgulho, né, no coração. Essa palavra que você leu agora, dizendo que o santuário estará no meio deles para sempre, a mesma palavra que Jesus disse quando veio instalar seu reino, e disse que o reino estaria no nosso meio. Lá em Lucas 17, também fala que ele diz que o reino está entre vocês, que dirão: eis que o Cristo está aqui, está ali, não acreditem nem sigam essa gente. Ele diz: porque afirmo que vocês desejarão ver um dos dias da vinda do Filho do Homem e não verão, mas eles estarão no meio de vocês. Porque o Senhor vem de repente e vem para fazer juízo, porque ele já está reinando. O pessoal que do milênio aí, toma cuidado, que a coisa é bem mais do que vocês imaginam. Fica com Deus, já vou.